esse foi o mote que eu dei para vocês da questão para discutir um pouco de erros e obstáculos. E aí vários pontos foram discutidos durante o percurso do fórum, né? E aí eu vou pontuar vários elementos da questão do erro e do obstáculo. Primeiro, o erro, né? Ele foi muito apontado, né, como algo que o Cipriano Lucchesi, num texto dele sobre o erro e o castigo, diz que o erro está muito próximo à questão do pecado, né, que deve ser punido, né, que deve ser evitado e punido. E nessa teoria que a gente estudou, o que a gente vai ver, certo, é o potencial do erro para o processo de ensino e aprendizagem. Certo? Com isso, eu não vou estar defendendo, tá? Não é isso que se defende. Certo? Porque muitas vezes, e aí isso está em vários pontos e vários discursos durante todo o fórum, que é assim, muitas vezes vocês se colocam assim que vocês vão dizer que estão errados, e tem que dizer que está errado. Ninguém está pedindo, certo, que um professor, quando encontre uma resposta dessa, certo, diga que o aluno está certo. O aluno errou. Certo? E é por isso que essa situação está lá. Né? Agora, o problema é, o erro deve ser castigado, né? Ou o erro, como é que a gente trata o erro? O erro é um pecado que deve ser evitado? O erro pode ser eternamente evitado? Certo? E mais, o que é que analisar o erro traz de benefício para o professor na sua escolha de como ensinar? Certo? O que é que o erro traz? Qual é a origem do erro? Certo? Quais erros são evitáveis e quais erros não são evitáveis na grande massa? Certo? E o que é que você pode aprender analisando o erro? Okay? Então, eu vou contextualizar um pouco esse protocolo que vocês receberam, certo? Esse protocolo é um protocolo aplicado por um professor de matemática do ensino fundamental, né? Durante um curso de especialização em educação matemática, né? Em que eu pedi que os grupos decidissem um tema para trabalhar, fizessem uma prova, certo? A partir de objetivos de ensino, a partir do que eles queriam verificar. Se o aluno sabia ou não. Certo? Um dos grupos escolheu a questão do sistema de numeração decimal, o nosso famoso sistema indo-arábico. Escolhendo isso, eles elaboraram 2 ou 3 questões, certo? E uma das questões foi essa. Um dos professores aplicou e recebeu este resultado de um dos seus alunos. Quando eles aplicaram, eu pedi que eles corrigissem, certo? Corrigissem se estava certo, se estava errado, e dissessem, a partir dos objetivos de ensino, o que é que eles conseguiam ver o que o aluno sabia e o que o aluno não sabia. A primeira resposta do professor é que o aluno não sabia o sistema de numeração indo-arábico. Ele tinha errado e que ele não conhecia, não sabia o sistema, não sabia escrever o número 2024 no sistema de numeração indo-arábico.
Só que durante o curso, eu solicitei também que, após corrigir, os professores voltassem ao aluno e perguntassem como eles tinham respondido, ou por que eles tinham respondido daquele jeito. E aí, nesse caso, o professor ouviu do aluno o seguinte: porque eu pensei assim, eu não sabia, não lembrava o sistema indo-arábico. Não lembrava o que era. Mas indo-arábico lembra coisa assim dos hindus, dos antigos, os romanos, os árabes, os maias. E aí eu lembrei dos sistemas de numerações antigos. Aí eu sabia que o maia era assim, o egípcio era assado, e aí eu fui usando os objetos para traçar. O 2000 eu tracei. Isso aqui, o 20 eu tracei com a cunha de outro sistema e o 4 com as bolinhas. Por quê, professor? O professor disse, mas o indo-arábico não é o nosso sistema de numeração? Eu disse, então... Aí ele foi e escreveu 2024 no sistema de numeração decimal, indo-arábico. Né? Ou seja, e aí o professor fez um novo parecer do conhecimento do aluno, afirmando que o aluno não conhecia a nomenclatura indo-arábico como a nomenclatura do nosso sistema de numeração decimal. Certo? E que esse tipo de resposta dele, primeiro que dava para perceber uma certa noção de como se constitui o nosso sistema decimal, porque ele usou bases decimais, certo? E usou um sistema, ele buscou ícones do sistema antigo para representar dentro da ideia do sistema de numeração decimal. E aí, toda essa análise, certo? Ela vai de encontro, não a você defender que o professor deva dizer que o aluno acertou quando ele errou. Não, isso jamais pode ser feito, certo? Mas não analisar, vou botar aqui, o que a gente defende. Defende-se que o erro, primeiro que o erro é um processo natural. E o erro, quer dizer, na verdade, que analisar o erro traz para o professor possibilidade de enxergar conhecimentos que o aluno tem, ele enxerga certos conhecimentos que o aluno tem, que vocês, durante o fórum, apontaram diversos, mas ele dá a possibilidade da gente também enxergar a origem do erro. E ao enxergar a origem do erro, você toma melhores decisões sobre novas abordagens para aquele aluno, para aquela turma. Então você tem uma... Voltando, professor nenhum pode dizer que o aluno acertou quando ele errou, né? Mas o professor não pode ver o erro e simplesmente, certo? O professor não pode, né, pode dar como feedback, ao aluno apenas a informação que ele... O erro, ele é
indicativo de o que é que o aluno precisa melhorar e em que. Muitas vezes o aluno erra, né? Mas o erro não é no processo de que ele está ensinando. O erro decorre de outro processo. E aí você tem que atacar ou você tem que abordar o outro processo. Certo? Ou seja, não é reensinando o sistema de numeração decimal que faria com que o aluno respondesse essa questão corretamente. É somente discutindo a origem do nosso sistema e o nome que ele recebe, o aluno foi fazer a conexão. Certo? Então, muitas vezes o erro decorre de situações, tem fontes que o professor, se não analisar a resposta do aluno, e muitas vezes se não perguntar ao aluno porque ele respondeu daquele jeito, ele não tem condições de ajudar o aluno. Ele vai ficar batendo na mesma tecla e não vai melhorar a aprendizagem do aluno e, portanto, não melhorará o seu ensino. Certo? Então, o erro é essencial, né, no processo de ensino e aprendizagem. E analisar o erro tanto faz com que o professor cresça, quanto faz com que ele seja possível que ele ajude o aluno. Então, esse é o ponto, certo? Quando a gente defende que dá valorização do erro no processo de ensino-aprendizagem. Não é para valorizar que o aluno erre, não. É para valorizar que o aluno acerte, mas toda vez que ele errar, valorizar a análise desse erro. E muitas vezes tem muitas abordagens que trabalham com o aluno analisando seu próprio erro. O aluno revisitando o seu erro. Então, a gente tem toda a importância do erro no processo de ensino-aprendizagem. E agora a gente vou falar um pouquinho da questão do obstáculo, certo? Obstáculo no ensino de aprendizagem. No ensino-aprendizagem. E para falar do obstáculo, eu vou resgatar a teoria dos obstáculos, certo? Que é de... A gente não pode falar de erros e obstáculos sem resgatar um pouco da questão do pai dessa teoria, que é o Gaston Bachelard. O Gaston Bachelard, ele foi um filósofo, né? Também poeta, mas a gente não vai olhar as poesias dele, sim, a questão filosófica. Né? E o trabalho dele foi trazido por Guy Brusseau. Eu gosto sempre de trazer um pouco a imagem das pessoas para mostrar que os teóricos são pessoas de carne e osso. Certo? E o Guy Brusseau ele trouxe para dentro da didática da matemática o trabalho de Gaston Bachelard. E aí eu vou falar um pouquinho do trabalho de Gaston Bachelard depois de Guy Brusseau. O Gaston Bachelard, certo? Ele estudou muito a evolução das ciências. Né? E aí o que ele observou foi que, ao longo da história do conhecimento, alguns momentos haviam grandes entraves do conhecimento, o conhecimento estagnava. Certo? Um dos movimentos que ele observou, ligado à matemática, inclusive como era ligado à geometria, a geometria não era parte da matemática, ele não atribuía esse tipo de obstáculo à matemática, né? Foi da construção da geometria euclidiana. Né? E aí, a geometria euclidiana passou-se muito tempo numa discussão sem grandes evoluções da geometria, né, em que se discutia se o quinto postulado de Euclides era ou não um postulado. Né.
se a partir dos 4 outros postulados, você poderia provar esse postulado, e aí ele passaria a ser um teorema e não um postulado, ele não teria que ser aceito como verdade, e sim, ele seria provado. Sendo provado, ele passaria a ser um teorema. Diversos teóricos, diversos matemáticos, os geômetras, né, tentaram fazer essa demonstração e nada conseguiu. Não conseguiam demonstrar, mas também não conseguiam mostrar que aquilo não era demonstrável. E aí, o que o Gaston Bachelard observa, tanto estudando a evolução da geometria, quanto estudando a questão da relatividade mecânica clássica e a criação da relatividade e vários outros temas da história do conhecimento, é que precisou revisar conhecimentos primitivos, revisar maneiras de pensar, certo? Que eram maneiras de pensar que faziam com que a coisa ficasse estagnada. Que precisavam revisitar os princípios, ou seja, mudar os princípios para poder evoluir. E aí ele observa, por exemplo, que na geometria, esse passo para poder conseguir vislumbrar que o quinto postulado era um postulado e não um teorema, eles tiveram que deixar de lado essa tentativa de provar o axioma. Enquanto eles tentaram provar o axioma, nada ocorria. E aí foi somente quando o matemático ele decide que não vai tentar provar o axioma, e sim vai negar a validade dele e tentar com isso construir a geometria euclidiana, né, sem o quinto postulado, ou seja, e ele vê o que é que acontece com a construção geométrica sem esse axioma. E aí o que aconteceu foi que surgiram as geometrias não euclidianas, ou seja, se você negar o quinto axioma, você vai ter geometrias que não coincidem com a geometria euclidiana, certo? Por exemplo, a geometria feita em cima da casca da esfera, em que os triângulos, a soma dos ângulos é maior que 180. E a geometria feita em outras superfícies, a hipermetria hiperbólica, a geometria esférica, certo? Várias outras geometrias. Então, o que o Bachelard vai mostrar é que muitas vezes um certo conhecimento, uma certa forma de pensar, ela é válida em um certo campo, mas ela precisa ser negada, ela precisa ser revista, ela precisa ser reformulada para você poder progredir. E aí, o Guy Brosseau, ele começou a observar que se você olha o espectro do conhecimento, da história do conhecimento, diversas entraves que houveram ao longo da evolução do conhecimento matemático, ele se repete com o aluno. O aluno que tem a maior... Quando você passa de um campo de conhecimento para outro, certos conhecimentos que estão consolidados como sucessor e antecessor quando você está estudando os naturais, né? A questão do número de elementos, que eu vou abarcar um pouquinho isso, porque ele vai um pouco além, certo, do conhecimento do básico, é para vocês entenderem melhor esse questionamento, certo? Mas toda vez que você está dentro de um certo campo de conhecimento, alguns conhecimentos eles são limitados àquele campo, certo? A ideia desse sucessor e antecessor, ele vale nos números naturais. E os números naturais são construídos com essa ideia do mais um, mais um, mais um, mais um. Né? Mas quando você chega aos racionais, você sabe que entre
Um terço e um meio. Quantos elementos tem? Será que um terço, o próximo número é um meio? Ou não teria número no meio? Certo? E aí é esse outro lado do número racional que não tem no natural. Certo? Você não tem sucessor e antecessor nos racionais. Para cada dois números, você tem infinitos números no interior. Então, você começa a ter que quebrar diversas ideias. Uma outra dificuldade muito comum, qual o maior número? É este, eu vou chamar esse aqui de A, para a gente facilitar a leitura, e esse aqui de B. Quem é maior, o número A ou o número B? Facilmente, o aluno, em menos de 2 segundos, ele vai dizer que esse número é maior do que o número A é maior que o número B. Ora, mas o aluno nem consegue ler. Será que a gente consegue ler esse número? E esse? Que número é esse? Ou seja, muitas vezes a gente responde sem nem mesmo ter condições de ler o número. Vou botar aqui os pontinhos para a gente ver quantas ordens, quantas classes vai ter esse número. Então, muitas vezes o aluno usa esse conhecimento. Se eu tenho um número, claro que excetuando o zero à esquerda, né? Do número. Mas se o número tem uma maior quantidade de algarismos válidos, certo? Que o outro, é um número maior dentro dos números naturais. Isso assim, isso a gente sabe, certo? Só que isso faz muitas vezes que o aluno avalie que isso aqui é maior que isso aqui. Porque aqui, esse conhecimento aqui, que é válido nas naturais, que a gente usa, certo? Que todo mundo constrói esse conhecimento naturalmente nos anos iniciais, certo? Que ele é válido dentro do conjunto dos naturais. Se o aluno usa esse conhecimento no campo dos racionais, quando está utilizando a representação decimal, o aluno comete erro, certo? E esse erro não é derivado de falta de conhecimento. Ele é derivado de um conhecimento. Certo? Ele erra por não conseguir comparar esses dois números corretamente, certo? Mas o erro dele não é falta de conhecimento, não é nada disso. O erro dele é um conhecimento que ele tinha, que era válido nos naturais, certo? E que ele não revisitou. Ele não revisou e que termina culminando em erro nos números naturais. Assim como o aluno que faz 2 menos 3 igual a 1. 2 menos 3 igual a 1. Isso é muito comum a gente ver. E lembre-se que nos anos iniciais, trabalhando com os naturais, a gente não conhece o número negativo. E vou brincar com vocês, dizer que como o número está associado à quantidade muito mais fortemente que a outras medidas, que a outras situações, assim, articulado na nossa vida, no nosso dia a dia, na escola, certo? É muito comum que o aluno não aceite o número negativo, porque o aluno não vai dizer que tem menos 2 camisas, ou que tem menos 2 brinquedos, certo? O número como negativo, ele não tem sentido de quantidade. Ele tem outros significados. E aí, o significado de quantidade vai atrapalhar o aluno a aceitar o número negativo. E aceitar
que se possa tirar 3 de 2. Se eu tenho 3 camisas, ninguém pode me levar. Se eu tenho 2 camisas, ninguém pode me levar 3, porque eu só tenho 2. Então, esse sentido de quantidade, né, ele é correto, certo? É um significado dos números, mas ele não serve para o número negativo. Ele não é aplicado no número negativo. E o aluno tem que revisitar o conceito de número para poder compreender o número negativo. Tem que ampliar quais são os conceitos que existem de número. Onde é que o número faz sentido? Que o negativo também faça sentido. Certo? Então, a gente vai ter diversas situações em que um conhecimento, certo? Ele é válido em certo campo, mas quando você precisa expandir esse campo, ele precisa ser revisado, ele precisa ser revisitado. E eu posso ir além e dizer, por exemplo, a gente ensina ao aluno que, por exemplo, fazer 4 vezes 3 é a mesma coisa que fazer 3 mais 3 é somar iteradamente, certo? 4 vezes 3. Ora, então, o que é fazer 0 vezes 3? É somar 3 0 vezes, mas que sentido tem isso? Somar eu tenho que ter pelo menos 2 parcelas, ou seja, não fazia sentido nenhum vezes 3. Então, que sentido tem isso? Ele perde o sentido. Eu tenho que revisitar o que é a operação de multiplicação para poder rever isso. E aí a gente vai um pouco além. Se eu tenho meio vezes meio dá 1/4. Primeiro assim, vamos, antes do resultado, o que significa meio vezes 3? Somar repetidamente, meias vezes o 3, que situação é essa? Ora, mas o aluno aprende também que a multiplicação é comutativa. Então, é usando a comutatividade que a gente vai ver que isso é meio mais meio mais meio. É 3 vezes meio, que dá 3 meios. Mas, ora, quando a gente chega no caso mais crítico, certo? Da fração vezes a fração, como é que eu vou fazer isso? Se eu virar, dá no mesmo. Certo? Dá meio vezes meio. Eu fico no mesmo problema. Então, que significado, que sentido tem isso? Tá? Então, eu preciso revisitar o que é a multiplicação para poder dar um sentido a meio vezes meio. E o pior de tudo, como dizem, é que meio vezes meio é 1/4. Ora, a gente, a menos do zero, quando a gente está com os naturais, a gente aprende que multiplicar é aumentar. Tanto é que a gente tem assim, na educação, não tem aquele termo que diz assim, fulano é um multiplicador. Por quê? Porque ele é um multiplicador dos racionais, ele diminui. E meio vezes meio dá 1/4. Dá menos do que se tinha. Né? Tanto do meio quanto do outro meio. O pior de tudo, ainda vou dizer, assim, para enlouquecer o aluno, é que meio, deixa eu botar o símbolo aqui do dividido por meio, dá 1. Ora, que sentido tem isso? Eu divido, eu só tenho meio, divido por meio, eu fico com 1. Assim é fácil dividir. Eu vou crescer quando divido. O que tem isso de fato? O que é o meio vezes meio? Isso é que a gente tem que pensar. Que sentido tem e como é que meu aluno vai entender?
E outra coisa, que a gente, quando está nos naturais, a gente tem sempre situações em que, ao dividir, o resultado é menor. A não ser que seja por 1. E ao multiplicar, a não ser que seja por 0, o resultado é maior. E isso faz com que, esse conhecimento faz com que o aluno erre, certo? Porque o aluno ele não quer obter um número menor quando ele está multiplicando. Não faz sentido para ele. Né? Nem obter um número maior quando ele está dividindo. Certo? Então, alguns conhecimentos que são válidos nos números naturais, certo? Precisam ser revisitados para que o aluno compreenda os números racionais, compreendam essas operações nos números racionais. Porque senão elas passam a não fazer sentido. E aí só tem duas possibilidades. O professor revisita essas ideias ou o professor age por autoridade para que o aluno decore. Certo? E essa memorização ela vai voltar e esse erro vai voltar porque a gente está diante de erros que têm como origem conhecimentos solidamente construídos. Como eles são solidamente construídos dentro de um campo, você precisa revisitar para que o aluno dentro daquele campo vá além e possa não cometer mais aquele erro quando expandir para os racionais. Certo? Um dos exemplos que é muito comum e eu uso muito com os alunos da licenciatura, certo? Por quê? Porque ele tem um alcance de você, aluno da licenciatura, se chocar, né? E você sente o obstáculo em si mesmo, certo? É a questão da quantidade de elementos, certo? E de conjuntos. Quando a gente está lidando com conjuntos com cardinalidade finita, certo? B, os elementos de B são todos contidos no elemento de A. E tem gente de A que não está contido em B. Então, a gente diz que B está contido, vou usar o C, que não vou ter o símbolo aqui, o símbolo matemático, está contido no conjunto A, e mais a gente diz que ele está propriamente contido, ou seja, que ele não é igual ao A. Certo? Ele está contido e não é igual. Certo? Quando eu tenho isso, eu posso garantir, certo, que a cardinalidade do conjunto B é estritamente menor que a cardinalidade do conjunto A. Ou seja, que A tem mais elementos que B. Vou pegar o conjunto dos números naturais, certo? E o conjunto que eu vou chamar de 2n, que é o conjunto dos pares, números pares. Não, pares. Tem ataques naturais só, lá em cima. Quem tem mais elementos? Os naturais ou os pares? Essa é uma pergunta bem interessante, não? Ora, nos pares, o que a gente tem? Nos pares, nos naturais, a gente tem os pares, mas tem também, vou botar o U aqui de união, os ímpares. Ou seja, então, além de todos os pares estarem dentro dos números naturais, do conjunto dos números naturais, os números ímpares também são elementos dos números naturais. Então, tem gente que está aqui e que não está aqui.
mundo que é par, todo número que é par é também natural. Então, os naturais têm todos os pares e tem coisa que não é par. Ou seja, estamos num caso, assim, similar. Os naturais, então, os números pares, certo? Eles estão estritamente contidos, faltaria um símbolo para o estritamente contido aqui, dizendo que não está, ele é feito assim. E aí a gente vai fazer. A gente sabe que tanto os pares quanto os naturais são infinitos, certo? E mais, o mais interessante é que, vou botar os naturais a partir do zero, certo? Para não ter problema. Veja aqui, para cada número natural, eu tenho um par. O 1 é 2, o 2, o 4, o 3, o 6, o 4, o 8, o 5, o 10. Veja que não sobra ninguém, nem falta ninguém. 6, o 12, 7, o 14, o 8, o 16, o 9, o 18, o 20 e o 30, quem seria? O 15, o 28, o 14, o 26, o 13, o 32, o 16, o 24, o 12, o 22, e assim sucessivamente. Nessa situação, eu estou igualando o número A, eu estou fazendo corresponder o número 2A. Como para cada natural, ou para cada par, eu posso escrever ele como o dobro de um certo número natural, eu tenho como achar o número natural. E para cada número natural, se eu dobrar, eu tenho um número par. Então, eu tenho, na verdade, uma bijeção entre esses dois conjuntos. Para cada número natural, eu tenho um e só um número par correspondente. Para cada número par, eu tenho um e só um natural correspondente. Isso faz com que eu possa dizer que, de fato, eles têm a mesma cardinalidade. Eles têm a mesma quantidade de números, apesar de serem infinitos. Isso eu não posso fazer entre os naturais e os números reais. Mas eu posso fazer entre os naturais e os pares. E vai mais além, eu posso fazer isso entre os naturais e os números racionais. Tem a mesma quantidade. Bate contrário tudo que a concepção que a gente tem. Ora, eu tenho um conjunto agora que tem todo esse conjunto. Ainda sobra gente que, mas na verdade, ele tem a mesma quantidade que esse. É algo que eu preciso revisitar essa concepção aqui, certo? Para entender que ela só é válida dentro dos conjuntos finitos. Dentro dos conjuntos infinitos, eu não tenho isso. Certo? Assim como essa mesma situação você tem para segmentos. Né? Segmentos de reta. Muitas vezes a gente pergunta, quem tem mais pontos? Esse segmento ou esse? Ora, veja, se eu cortar aqui, você vai ver que esse cabe, quando é transparente, senão fica difícil de se ver. Esse cabe nesse, certo? Vou botar um pouquinho para cima e vocês vão ver. Eu posso encostar e eu tenho um segmento cabendo no outro. Por incrível que pareça, vou mostrar aqui para vocês que eles têm a mesma quantidade de pontos. Então, pegando esses dois segmentos, certo? Eu uni as pontas deles, certo? E vou encontrar um ponto A.
a gente prova que qualquer ponto que eu pegar aqui, certo? E eu ligar esse ponto passando por A, eu vou ter um único ponto aqui. E qualquer ponto que eu pegar aqui e ligar a A, eu vou ter um único ponto desse segmento. Então, eu tenho uma correspondência biunívoca entre esse segmento, que é bem menor que esse. O que faz com que eu possa dizer que ele tem a mesma quantidade de elementos, tem quantidade de pontos. Apesar de ter muito mais pontos aqui do que aqui. Tem pontos que estão aqui que não estão aqui. Esse tipo de conhecimento faz com que, certo? Esse exemplo eu uso muito porque faz com que nós que estamos já num nível matemático mais avançado, né, estamos nos preparando de fato para ensinar matemática, sinta o drama, certo, dos conhecimentos que são obstáculos. Porque a gente tem um certo conhecimento e para a gente entender a questão do infinito na matemática, a gente precisa deixar de lado diversos conhecimentos que a gente tem. Senão, a gente não aceita diversos conhecimentos que vocês vão passar, certo? No decorrer do estudo de análise, de geometria, de todos, vários conhecimentos que vocês vão ter, vários cursos que vocês vão ter, ele vai precisar que você revisite certos conhecimentos que você tinha antes. Tá? Bom, por aqui é só isso. Eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, estará no ar um fórum para a gente tirar, certo?